Fala pessoal, está no ar o nosso SamuCast, o podcast criado para o compartilhamento de insights, reflexões e ferramentas sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. No SamuCast de hoje, eu vou compartilhar com você que trabalha em equipe e que eventualmente já trabalha com agilidade, com Scrum. Eu vou compartilhar com vocês uma técnica para vocês criarem ou aperfeiçoarem a Definition of Ready, ou definição de preparado. Se você não conhece o Scrum, fica tranquilo, acompanhe esse vídeo que as técnicas elas extrapolam o Scrum, embora seja um contexto bastante utilizado dentro do próprio framework Scrum, mas acompanha, vem comigo que dá para você tirar bons insights para o teu trabalho em equipe, no teu dia a dia, na tua empresa ou na tua equipe, para a empresa que você eventualmente trabalha. Primeiro explicando o que é o Definition of Ready. Quando se trabalha com o Scrum, nós temos o backlog do produto, que é bem conhecido, ou seja, é uma lista de intenções que tem potencial de resolver um determinado problema. Ou seja, nessa lista nós temos várias hipóteses com potencial de entregar valor para o teu cliente. Ao longo das sprints, dos ciclos de feedback que nós temos dentro do Scrum, existe uma dinâmica entre uma sprint e outra, geralmente se trabalha assim, onde se eu tenho um sprint que está em andamento, as pessoas estão trabalhando, estão construindo o que a gente chama de incremento de produto. Porém, para que o trabalho flua melhor, antes da sprint começar, geralmente quando tem um em andamento, uma sprint ela começa imediatamente quando a outra encerra. Então, se eu tenho uma sprint em andamento, eu posso criar um momento com o meu time para fazer o que a gente chama de refinamento do backlog. E dentro dessa reunião de refinamento, não é uma reunião oficial do Scrum, mas é uma boa prática sensacional, que apoia muito o time no detalhamento dos itens de backlog, nas hipóteses que nós temos, para que quando formos começar a sprint, nós tenhamos mais previsibilidade, mais informações daqueles itens que têm potencial de entregar valor para os nossos clientes. Deixa eu tentar fazer um paralelo com um exemplo que para mim foi um exemplo maravilhoso, foi o melhor, que eu nunca esqueci e que eu sempre replico para as pessoas que eu compartilho esse conhecimento. Não sei se você que está me ouvindo, que está me assistindo, gosta de gastronomia, mas eu tenho certeza que você gosta de comer. Então, qual o exemplo, qual o paralelo? Imagine que na sprint é onde os cozinheiros, a equipe que está na cozinha, está cozinhando. O Definition of Ready ele acontece antes da equipe começar a cozinhar, no que a gente chama de mise en place. O que é o mise en place? Se você gosta de Masterchef, isso é um termo bastante comum, mas se não, deixa eu te explicar o que é o mise en place. O mise en place é você pegar todos os ingredientes que você vai precisar para quando você for cozinhar lá na sprint, a sprint ainda não começou, você não começou a cozinhar, então você já prepara os ingredientes. Ou seja, você pega, por exemplo, cebola, então vou picar a cebola, vou descascar e picar, vou colocar aqui o sal, vou colocar aqui o óleo, o azeite e tal. Então você vai deixar a carne, tudo você vai deixar preparado. Os ingredientes que você precisa para construir o teu prato, você já vai deixar eles preparados, ou seja, mise en place. Então nessa analogia com o Scrum, com os ciclos de trabalho que nós temos, é você trabalhar os itens de backlog para aumentar a previsibilidade, para quando você entrar na sprint, esses itens de backlog eles já estarem detalhados a um nível suficiente para facilitar o desenvolvimento, ou seja, facilitar os cozinheiros na hora de fazer o preparo daqueles pratos ou daquele prato que a equipe se comprometeu em fazer. Eu gosto muito desse termo do mise en place porque é bem didático, E quem não gosta de gastronomia eventualmente gosta de comer, então acaba englobando boa parte das pessoas. Definition of Ready representa o teu mise en place. Você preparar, você detalhar os itens do backlog, quebrar em itens menores, para quando você for fazer o planejamento da sprint, que é a primeira reunião que define o marco do início da próxima sprint, quando encerra um sprint anterior na retrospectiva da sprint, você tem o planejamento da sprint ou sprint plan logo em seguida. Então, se eu já detalhei, se eu já fiz o meu mise en place, refinei na sprint anterior, quando eu vou fazer o planejamento da minha sprint, eu já vou pegar esses itens já mais detalhados. Os ingredientes já vão estar cortadinhos, picadinhos ali no ponto de eu só puxar e começar a cozinhar ou começar a minha sprint. Dentro da definição de preparado, tem uma técnica que é a técnica INVEST, ou seja, INVEST é um acrônimo que significa, vamos lá, um por um, olha só. O I significa independente, o N negociável, o V valiosa, o E estimável, o S em inglês small, ou seja, pequena, e o T testável.
Essa é a forma com que a gente faz o nosso mise en place, ou seja, eu vou pegar um item lá do meu backlog e eu vou quebrar trabalhando cada letra do invest. Então, gente, vamos entender um pouco mais cada uma das letras do invest. Então, independente significa que uma história ela é independente de outras e outras são independentes dela. Fácil de entender, né? O próximo é negociável, ou seja, significa que toda boa história é uma cocriação, é uma negociação entre profissionais de negócio e profissionais técnicos. Isso aqui é bem interessante, porque olha só, no time Scrum você tem o Product Owner, ou o dono do produto, você tem o Scrum Master e você tem os Developers. Os Developers são todas as pessoas que ajudam na construção do produto. Pode ser o desenvolvedor de software, pode ser uma pessoa de teste de qualidade, pode ser uma pessoa de experiência de usuário, pode ser alguém de negócios, pode ser alguém de vendas, pode ser alguém de marketing. Todo mundo pode participar. Quem participa do desenvolvimento do produto é um developer. Então, olha só, tem o dono do produto, tem o Scrum Master e tem os desenvolvedores. Então, a negociação, esse item, ele representa o N, né, de negociável, é a capacidade de negociar esse item, seja internamente com o time, seja com o cliente, com as partes do negócio. Então, a gente tem que perceber se é negociável. Então, I, independente, N, negociável. Vamos agora para o V. O V é valiosa. Eu sei que é autoexplicativo, valiosa, né? É aquilo que de fato entrega valor para o teu cliente, para alguém. Mas olha só o conceito aqui, ó. Valiosa quer dizer que toda história deve agregar valor ao produto e principalmente ao usuário-chave da mesma. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Aquele item, ele é uma hipótese de que vai resolver o problema de alguém, logo, resolvendo o problema, entrega esse valor. Ah, Samu, que se não tiver valor? Então é importante que você tire isso do teu backlog, porque se não vai entregar valor, pode ser que traga desperdício de tempo e de dinheiro para a sua equipe e para a tua empresa. Olha o valor da técnica Invest já sendo apresentado aqui para você. Já vou passar item por item para te falar assim, Samu, que se ela tiver dependências, o que acontece? Então eu vou depois que eu terminar todas, eu volto a explicar para você o que acontece se você não tiver o Invest. Próximo item do Invest é o estimável. Então o estimável também é autoexplicativo, é quando o time multidisciplinar, ou seja, com várias especialidades, consegue estimar aquele item. Estimar em tempo, estimar... Olha só, imagine que você tem um sprint de 15 dias. Então, olha a importância do estimar. Se o time não conseguir estimar, significa que não tem informações suficientes, ou seja, ou não sabe estimar, ou ela pode ser muito grande. Por quê? Pela falta de informações, ou seja, pela imprevisibilidade. O próximo é o S, né? O small, ou seja, pequena. O estimável, ele meio que já conecta com o small, né? Com o pequena. Que assim, se eu consigo estimar ela, quando eu vou para o small para pequena, ela tem que ser pequena o suficiente para poder ser feita dentro da sprint. Ah, Samuca, mas se ela for grande, corre o risco de você não conseguir entregar essa história dentro da sprint. Isso acarreta em você não conseguir colocar o incremento de produto na mão do teu cliente e você não conseguir ter feedback para poder saber o que fazer na próxima sprint. Então, olha a importância do item caber dentro da sprint e você conseguir concluir esse item para colocar na mão do teu cliente e colher feedback, para saber se a hipótese de resolver aquele problema do cliente, quando você coloca na mão do cliente, se de fato está resolvendo. O próximo e último é o T, testável. Também é autoexplicativo, mas vamos lá. Indica que toda história deve ser coberta de testes para validar se seus requisitos funcionais e não funcionais foram atendidos. Linguagem um pouco mais técnica, mas na prática você precisa testar se aquele problema que você vai resolver, ele de fato está sendo resolvido. Ou seja, eu preciso testar. Então vamos recapitular, passando agora por cada um deles e se não existir, o que acontece? Se ela não for independente, ela vai ter dependência de outras histórias de usuário e acontecendo isso, o que acarreta? Quando eu estiver trabalhando com ela, quando chegar no ato da dependência, eu vou ter que trabalhar outra história. E isso pode trazer um risco de não entrega ou não atingimento da meta daquela sprint por causa dessa dependência. Então é importante que ela seja independente e do Invest. Negociável, já falamos sobre isso. Se eu não conseguir negociar esse item com o meu cliente, então acaba ficando bem crítico, né? A gente tem que honrar os valores do Scrum, que eu vou recapitular aqui para vocês. Tem um vídeo aqui no canal falando dos valores, que é abertura, coragem, respeito, comprometimento e foco.
Então nós temos esses valores e se eu não consigo negociar com o meu cliente, eu talvez não tenha abertura, ou talvez eu não esteja exercendo o valor coragem para chegar no meu cliente e trabalhar assuntos que são mais delicados, não é verdade? Então olha só a importância dos valores para que você consiga viver o ciclo do Scrum, onde todos de forma colaborativa constroem um incremento de produto para resolver o problema do cliente, não é verdade? Então olha só a importância dos valores, tudo está muito conectado, né? O próximo é o valiosa. Ela precisa entregar valor. Se não entregar valor, perde o sentido de existir. Já falamos sobre isso. Estimável, nós temos que conseguir medir. Se não conseguimos medir, possivelmente é porque não temos informações suficientes. Logo, ela pode ser grande demais e isso acarretar em não conseguir construir a solução dentro da sprint. Então é importante que ela seja estimável. O próximo é small, pequena. Tem que ser pequena o suficiente para ser construída dentro da sprint. E por último, testável, para que a gente possa garantir aquele incremento de produto, ele está de fato conseguindo entregar valor para o nosso cliente. Lembrando que só quem vai conseguir validar se de fato entrega é quem tem um problema, não é verdade? E quem tem um problema é o nosso cliente. Então lá na revisão da sprint, que é o penúltimo evento do Scrum, é onde o cliente está com aquilo na mão, claro que pode ser antes, se o time terminar antes, já coloca na mão do cliente. Não precisa esperar a sprint review, a revisão da sprint, né? Então, o cliente vai dar feedback, vai dizer se resolve ou não, e com esse feedback a gente já usa como insumos para a próxima sprint, para trabalhar o próximo incremento de produto. E aí, gostou do Invest? Fez sentido para você? Essa técnica eu acho ela maravilhosa, né? E no meu dia a dia eu utilizo bastante, utilizei e utilizo bastante com os meus times, porque elas conseguem fazer, lembra do exemplo do mise en place, você nunca mais vai esquecer desse exemplo. O mise en place é onde você vai cortar os ingredientes, deixar tudo prontinho ali, para quando for para a sprint, a tua sprint plan ou planejamento da sprint ser muito mais fluido, porque você já tem os itens já detalhados, você já buscou informações daqueles próximos itens que vão entrar na próxima sprint. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha com quem trabalha em equipe, quem utiliza o Scrum, ou que não utiliza o Scrum, mas que tenha essa necessidade de detalhar os itens de trabalho no teu contexto. Então compartilha com essa pessoa para que esse conhecimento ele chegue, conhecimento gratuito, vale ressaltar, chegue em cada vez mais pessoas e elas possam ter melhores resultados. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo SamboCast. Valeu!